Você acompanhou aqui com a gente a nossa cobertura sobre a COP30, essa convenção muito importante que aconteceu nesses 2 dias aqui, com delegações de todos os países, né, de vários países, não todos. Importante frisar isso, inclusive, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui nesse programa especial de encerramento. Estou aqui com o repórter Igor Carneiro. Boa noite, Igor. Boa noite. O Igor acompanhou todo esse último dia de negociação, então a gente vai conversar aqui para trazer os principais pontos, né, Igor? O que você queria destacar aqui de primeiro ponto para trazer para a gente? Boa noite, Marco Túlio. Eu acho que um dos principais pontos foi realmente o protagonismo que o Canadá tomou aqui na COP. É um país que normalmente tem um nível pacifista, um nível mais passivo em relação às discussões, mesmo quando os Estados Unidos, que é um dos seus maiores aliados, eu posso dizer que atualmente não é mais um dos seus maiores aliados por estar com essa relação bastante abalada, mesmo assim eles se posicionaram em temas polêmicos, pautas levantadas pelos Estados Unidos e pediu muitas vezes a palavra para poder se posicionar aqui de forma muito ativa na reunião. Isso foi bastante diferente. E tomou bastante protagonismo, né, nas discussões climáticas, que não é tanto um forte deles em relação aos outros países e às outras relações internacionais, né, que eles estabelecem, muito mais voltado para a economia, mas tomou frente, né, inclusive foram eles que elaboraram a finalização, né, finalizaram o documento da convenção, de pontos ali a serem levantados, foram um destaque muito positivo nessa COP, mas um ponto que você trouxe, que eu acho muito importante destacar, é que isso também pode ser um reflexo desse novo comportamento do Canadá frente ao mundo, principalmente que começou, né, frente ao tarifaço do Trump, dos Estados Unidos, que impulsionaram então o Canadá, né, impulsionou o consumo de próprios alimentos, próprios produtos, e que foi a partir daí que se impulsionou também mais esse debate para todo mundo, né, que falaram, peraí, né, a gente tem o Canadá que está do lado, né, e está reagindo dessa forma. Acho que essa convenção mostrou um pouco esse novo lado, né, do Canadá. Sim, esse foi um ponto foi muito importante. Inclusive, eu falei com o professor Jean Maciel, que estava aqui liderando a organização da COP30 e pôde trazer alguns detalhes muito importantes sobre esse crescimento do Canadá e como isso pode continuar daqui para frente. O Canadá ele já vem crescendo, não só por esse movimento ambientalista, né, mas por algumas questões motivadas por políticas próximas, né, como políticas dos Estados Unidos, implementando tarifações, meio que defendendo mais os interesses dos Estados Unidos e não os interesses dos Estados Unidos, né, a questão da America First, que é a defesa do Trump. O Canadá tem criado essa ideia de ele mesmo consumir seus próprios alimentos, ele produzir os seus próprios produtos. Então está tendo essa discussão muito forte, né, dentro até do próprio Canadá, de fortalecer o Canadá nacionalmente e com isso internacionalmente também. Então um país que se posiciona muito, né, em alguns desses fóruns internacionais, apoiam muitas iniciativas de meio ambiente, democracia, direitos humanos. Então muitas vezes a gente vê que nesses fóruns algumas potências podem se destacar e ter um ambiente ali de negociação, de primazia, de negociações para resolver questões de forma diplomática. E hoje o Canadá ele encabeçou toda uma discussão e trouxe a resolução ali puxada muito por seus ideais. Bom, outro ponto também muito importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o crescimento do uso das inteligências artificiais, né, as ferramentas de inteligência artificial, mas não somente no uso político ou econômico ou discursivo mesmo, né, que a gente viu ali várias nos bastidores, a gente percebeu alguns países, algumas delegações usando essas ferramentas para construir os discursos. A gente também falou com o professor Maciel, ele destacou assuntos muito importantes relacionados a isso, principalmente sobre os danos que esses data centers causam e como isso deveria ser melhor pautado, já que aqui na reunião a gente não ouviu falar disso em nenhum momento. Nós notamos que houve uma falta de diálogo sobre o desenvolvimento da IA em todas as plataformas e todos os data centers que eles precisam construir e alimentar para que essas IAs continuem crescendo. O senhor considera isso uma falta, esse debate faltou realmente, teve essa lacuna, ou é algo que através do que foi debatido a gente ainda consegue ter uma resolução sobre isso também? Realmente teve a falta dessa discussão, uma discussão muito presente até na questão econômica, que é o boom que está tendo, né, das IA. Então está tendo um boom, está crescendo muito, está sendo algo comparável a 1990 com o boom da internet.
Então a gente está vendo que há uma especulação muito grande financeira em cima de IA, mas a gente não está pensando o quanto a IA pode melhorar no uso dos dados, na projeção da questão da degradação ambiental, como é que a gente pode reverter a degradação, quais são as alternativas. Então, as IAs precisam ser inseridas nessa discussão como uma questão positiva de conseguir impactar pela melhoria da questão ambiental. Sim, isso é um ponto muito crucial a gente pensar, porque a gente tem visto, né, a degradação ambiental, o uso de água, né, que um uso excessivo de água por esses data centers para essas produções dessas ferramentas, não só de inteligência artificial, mas de outros grandes artefatos tecnológicos digitais e grandes conglomerados midiáticos, né, digitais. E esse tema a gente achou que fosse ser levantado aqui, que fosse ter uma discussão mais elaborada, e infelizmente a gente não observou. O que a gente observou foi o contrário, né, como o Igor disse, de outros países que inclusive se portam contra, né, discursivamente essas ferramentas, esses conglomerados, esse imperialismo fazendo uso. Então acho que isso é um ponto de observação muito importante para a gente ver daqui para frente. O porquê disso e como que isso pode ser abordado em outras convenções, em outras reuniões ambientais, em outros documentos oficiais, pensando nessa degradação ambiental que a própria inteligência artificial pode causar, né, ao mundo e aos países em que eles estão também inseridos, em que seus centros de controle estão inseridos também, né, Igor? Isso mesmo, perfeitamente. Um outro ponto bem bacana que eu gostaria de apontar aqui, que também foi pouco falado, e se não tivesse tido uma manifestação de um brasileiro aqui na COP30, dizendo que ele não tem local de fala, manifestando seu apoio aos povos originários e também a Belém do Pará, que é a sede da COP30 esse ano, que é muito importante falar, pois nenhuma delegação falou sobre isso. Nenhuma Sim. delegação falou da falta de saneamento básico que ainda existe em Belém do Pará, que é muito grande, a infraestrutura da cidade que não permite a hospedagem de muitas pessoas das delegações que estiveram aqui. O que você pensa a respeito desse tema, que é tão importante? É fundamental, né? A gente está falando de políticas ambientais e o foco foi muito no financiamento, em políticas internacionais voltadas para a economia, que acaba minimizando e silenciando esses outros países e populações subalternizadas, mas a gente traz a COP para o centro da Amazônia, considerado ali, né, no discurso publicitário como centro da Amazônia, que não é nem geograficamente, nem ambientalmente dizendo, mas trazer essa discussão para esse campo tem que ser ouvida as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas. São povos tradicionais que estão aqui nesses espaços há muito mais tempo e que têm manejos, né, de lidar com o meio ambiente, com a natureza, com esses recursos naturais, de uma forma muito mais humanizada, de uma forma social. Esse lado social foi deixado de lado nessas discussões. Acho que isso é uma grande perda para a gente nesse debate. Além disso, as próprias universidades, né, na abertura mesmo da COP, a gente teve uma fala de uma professora da Universidade Federal do Pará que enfatizou muito isso, que embora eles tenham certo espaço por estar no mesmo local, as universidades não são tão ouvidas. As universidades brasileiras desenvolvem diversas pesquisas, não só sobre o meio ambiente, não só no eixo sul-sudeste, que é mais observado, mas no norte. As universidades nortistas olham para o norte, olham para essas comunidades. E cadê, então, o espaço para essas universidades mostrarem essas pesquisas, mostrarem esses projetos? Então, isso é um ponto que a gente tem que ficar atento para não fazer Se fala muito sobre justiça climática, aqui foi uma palavra de ordem, né? A justiça climática, mas como é que promove uma justiça climática sem ouvir, sem abrir espaços para essas populações? Inclusive, nos bastidores também conversei com uma das participantes, das auxiliares das participantes, na verdade, que comentou isso, falou: nossa, eu achei muito estranho ter só os países e a gente não ter aqui representantes de movimentos sociais, não ter representantes de movimentos dessas populações que têm muito a falar, que falam e têm muito a falar, mas não foi aberto espaço para eles, né? Então, essa crítica vindo até de dentro demonstra para a gente a importância de se debater, demonstra essa relevância, mas que ainda está sendo deixada de lado. E o professor Jean também conversou com você sobre isso.
e inclusive destacou pontos muito importantes a respeito da presença desses cientistas na COP30. Vamos acompanhar. É uma das grandes críticas porque a tomada de decisão é na arena dos estados, né? Então são os estados ali que são escutados, muitas organizações internacionais de certa forma tentam conseguir alguma voz, universidades, e há um cerceamento dessas vozes, né, muitas vezes ficando de forma alternativa, em COPs alternativas, em linhas de influência não dentro do principal discussão que se precisa traçar, né? E uma das grandes críticas é que Belém, como representante, né, a cidade representante da Amazônia, do Brasil, vai ser a capital do Brasil durante o período da COP, mas ela não se preparou para receber essa COP, ela não tem um planejamento climático, a cidade, então teve-se muito tempo para planejar, para criar, para ser um modelo, e a cidade não é este modelo. Toda essa discussão da COP30 faz a gente refletir também na necessidade de trazer a discussão para o local, que é trazer essas discussões das cidades também impactando, como é que elas têm suas políticas, como é que os ribeirinhos, como é que os povos indígenas, como é que as comunidades quilombolas, como é que essas pessoas também discutem a questão ambiental, né? Trazem a grande temática da justiça ambiental, que precisa, para ter justiça ambiental, precisa ter justiça racial, precisa ter respeito aos direitos humanos, precisa ter desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente. Então são várias questões, vários setores que precisam ser ouvidos. As universidades, então a única universidade que conseguiu ser observadora foi a UFPA, porque está recebendo, que é a Universidade Federal do Pará, e outras universidades não vão estar ali presentes. E a universidade vem debatendo, vem pesquisando, vem fazendo extensão, vem fazendo ensino sobre a COP, e não tem um espaço muito claro. Então é isso, né? A gente conseguiu acompanhar aí vários pontos fundamentais dessa discussão, que foi muito profícuo, apesar desses pontos que a gente tem destacado, mas é porque a gente está aqui nesse papel também de fazer essa análise, mais completa, mas foi um evento marcado por essa preocupação com a justiça climática, foi um evento marcado também pela presença de países insulares, isso também foi muito importante, ouvi-los, né, trazer essas demandas de outros países que também ficam à margem, como Tuvalu. A África do Sul teve um papel também muito importante nessas negociações, e a partir disso a gente ter, né, essa amplitude de visões e de comentários, né? Perfeitamente. Eu também tenho uma avaliação positiva do evento, apesar de ter deixado algumas pautas de lado. Fora a COP, ela trouxe assuntos muito importantes e que devem continuar em pauta: energias renováveis, o financiamento de países em situação de vulnerabilidade e dentre outros assuntos que a gente normalmente vê sendo debatido, mas que vem ganhando aumento no debate popular, e o que é muito importante. E com isso eu avalio, sim, que foi um desempenho muito bacana dos representantes das delegações, e vamos acompanhar as próximas edições. Isso aí. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, e fique agora com outros detalhes desse importante evento. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Foi uma proposta que surgiu quando surgiu o edital do Programa Institucional de Inovação Pedagógica, né? A proposta partiu do professor Jean. Desde o primeiro, a gente está no 5º PIP agora. Desde o primeiro eu estou integrando com ele, participando. A simulação em relações internacionais é bastante comum, é uma prática muito comum em curso. Então já tem universidades estrangeiras há muito tempo, e no Brasil também já é consolidado há bastante tempo. A gente resolveu trazer para cá porque realmente é uma forma de complementar as formas de ensino tradicional, que a gente está mais acostumado, dispositivo em sala de aula, e essa forma de aprendizagem ativa, né, dos alunos tomando a iniciativa de estudar e de falar e de debater, acaba gerando outros tipos de aprendizado também, que serve para complementar o que aquilo é mais tradicional que a gente está acostumado. Bacana. O resultado final, como que o senhor avalia? Olha, a gente tem ficado cada vez mais contente com os resultados, sabe? Nas primeiras, a gente às vezes achava que os documentos finais se distanciavam um pouquinho do que era um documento real, né? Aqueles que a gente conhece, que a gente vê de publicação de organizações internacionais, né? Mas aí, para isso, a partir dessas primeiras experiências, a gente começou a trabalhar mais na preparação, né? A ideia é continuar, né, realizando a Simulare. Todo ano a gente está tentando alcançar o máximo de público, né? Então esse ano a gente também buscou divulgar nas universidades particulares, na Uniteams aqui, né? E aí a gente está querendo chegar cada vez em mais cursos. Quem tiver interesse, né, procura o Instagram, né, ou os organizadores, né? E para pegar mais informações, vão acompanhando nas redes sociais, que vão ver as próximas inscrições. E enfim, no ano que vem, geralmente é sempre no segundo semestre, outubro, novembro, a gente realiza a simulação e todo mundo é bem-vindo a participar.